E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da corrente elétrica. Vamos à leitura do enunciado. Uma válvula de iodo da era pré-transistor contém um par de placas planas, paralelas de espaçamento d no vácuo. Observe a figura. Neste caso, o campo elétrico entre as placas é uniforme. Se estabelece entre elas uma diferença de potencial V. Um feixe de elétrons com área de seção transversal A e de velocidade inicial V0 é emitido a partir de uma das placas, cátodo, e acelerado até a outra, ânodo, produzindo uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. Calcule a velocidade V de um elétron à distância x do cátodo, conforme eu ilustro na figura. Muito bem? Para resolver o item A, eu vou recorrer ao teorema da energia cinética, já que a força elétrica é a força resultante sobre o elétron de carga -e e massa mzinho. Sendo assim, o trabalho realizado pela força elétrica promove uma variação na energia cinética do elétron. O trabalho da força elétrica é dado por F, a intensidade da força, vezes a distância x percorrida pelo elétron, vezes o cosseno de 0 grau, já que o deslocamento do elétron e a força F estão na mesma direção e sentido, na horizontal e para a direita. E isso é igual à variação da energia cinética, dada por m vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos m vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Observe a igualdade obtida. A intensidade da força elétrica é dada pelo produto do módulo da carga elétrica elementar pela intensidade do campo elétrico, vezes x vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Isso é igual a m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. Sendo assim, m v final ao quadrado sobre 2 é igual ao módulo da carga elétrica elementar vezes a intensidade do campo elétrico, vezes a distância x, mais m v0 ao quadrado sobre 2. Eu vou passar o número 2 multiplicando todos os termos e vou passar a massa mzinho dividindo todos os termos. Sendo assim, a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes o módulo de ezinho vezes ezão, vezes x, sobre mzinho, mais. Aqui nós vamos obter simplesmente v0 ao quadrado. Colocando o v0 ao quadrado em evidência, ficamos com velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 vezes o módulo de ezinho vezes a intensidade do campo elétrico vezes a distância x, tudo isso sobre m v0 ao quadrado. Observe a expressão obtida. Extraindo a raiz quadrada, obtemos a velocidade final em função da distância x. Sendo assim, v final em função de x é igual a v0, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes o módulo de ezinho vezes a intensidade do campo elétrico vezes a distância x sobre m vezes v0 elevado ao quadrado. Muito bem. Vamos agora resolver o item B. Vamos à leitura do enunciado. Calcule
a densidade Nzinho de elétrons no feixe como função de x. Suponha que I é suficientemente fraco para que o campo gerado pelos elétrons seja desprezível em confronto com o campo acelerador. No item B, eu vou recorrer à seguinte expressão. O módulo do vetor densidade de corrente é igual ao número de elétrons por unidade de volume vezes o módulo da carga elementar de cada elétron vezes a velocidade v em função de x. E isso é igual à intensidade de corrente elétrica I sobre a área A do feixe. Observe a expressão obtida, logo, o número de elétrons por unidade de volume é igual a I sobre A vezes o módulo da carga elétrica elementar do elétron vezes a velocidade v em função de x. Muito bem. Desta forma, Nzinho em função de x fica dado por I sobre a área do feixe vezes o módulo da carga elétrica elementar do elétron vezes v em função de x, que é V0 vezes todo esse termo elevado a meio. Portanto, eu posso multiplicar por todo esse termo elevado a menos meio. Portanto, eu fico com 1 mais 2 vezes o módulo de Ezinho vezes Ezão vezes x sobre mv0 ao quadrado, já que o termo foi para o numerador, ele fica elevado a menos meio. Muito bem, observe os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.